E aí galera, na aula de hoje trataremos sobre o estudo analítico dos espelhos esféricos. Vamos nessa! Para encerrarmos o estudo dos espelhos esféricos, hoje vamos tratar sobre a parte analítica, ou seja, sobre a parte quantitativa dos espelhos esféricos. Para que possamos compreender a aplicação das equações, precisamos primeiro entender o referencial de Gauss. Gauss estabeleceu o seguinte: pegou um eixo, plano cartesiano, e traçou esse eixo de modo que o eixo X, o eixo das abscissas, cortasse o vértice e estabeleceu que o sentido positivo seria para a esquerda. O eixo das ordenadas traçou aqui passando tangente ao vértice e estabeleceu que seria positivo o sentido para cima, vertical para cima. Isso vale tanto para o espelho côncavo, que é esse caso aqui, côncavo, como para o espelho convexo, certo? Com isso, ele pode analisar o sinal encontrado tanto para a abscissa quanto para a ordenada. As abscissas são convencionadas assim, para a imagem nós chamamos de P, ou melhor, para o objeto nós chamamos de P, para a imagem nós chamamos de P', certo? E as ordenadas nós convencionamos assim: I, a imagem, e O, o objeto, certo? O sinal disso aqui, vai nos dizer se a imagem é real, virtual, se é invertida, se é direita, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar a parte das abscissas. Para Gauss, se apareceu na frente do espelho, é positivo, ou seja, está para esse lado aqui, é positivo. Então vamos imaginar o seguinte: eu coloco um objeto aqui, meu objeto está aqui. A posição dele nesse eixo, P. E aí a imagem formada aqui assim, vai ser o meu P'. Veja, ambas estão na parte positiva do espelho. Atrás do espelho será o negativo, beleza? Então, nesse caso, tanto P como P' são positivos. O que é que isso indica? O objeto é real, a imagem também é real, tá certo? Se ele colocasse aqui, por exemplo, um objeto nesse ponto, que é o meu P, a imagem fosse formada lá do outro lado, não vou nem me preocupar onde ela vai ser formada. Vou colocar ela aqui, sabemos que é sempre direita, que é o meu P'. Nesse caso aqui, P é positivo, objeto real, e P' é negativo, formado atrás do espelho, imagem virtual, certo? Então, no referencial de Gauss, com relação à posição do objeto e imagem, nós vamos analisar da seguinte maneira: se P maior que zero, se P', vamos tratar das imagens, Se P' maior que zero, a imagem é real. Se P' menor que zero, a imagem é virtual. Certo? E isso vai seguir também para os outros elementos. Se o foco, se F, que é o foco, a distância focal, for maior que zero, real. No caso aqui, esse real aí, na verdade diz que o espelho é côncavo. Se F menor que zero, o espelho é convexo. Certo? A mesma coisa vai para o centro de curvatura. Se o centro de curvatura é maior que zero, o espelho é côncavo. Se o centro de curvatura é menor que zero, o espelho é convexo. Tá certo? Esses são os referenciais, ou é o referencial de Gauss, tá bom? Tudo que é positivo
diz respeito a real ou côncavo. Tudo que é negativo diz respeito a convexo, tá? A convexo ou virtual, certinho? Com isso, nós podemos fazer a primeira análise, tá? Não vamos tratar ainda do eixo das ordenadas, não, só das abscissas. A primeira análise de equação que nós vamos fazer é a equação dos pontos conjugados, também conhecida como equação de Gauss. Vamos lá. Essa equação de Gauss, ela serve para analisar a parte do eixo X, beleza? O eixo das abscissas. Vamos lá, o que é que essa equação diz? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ela relaciona as posições no eixo X do foco, do objeto e da imagem, beleza? De novo, P, posição do objeto, P', posição da imagem, e F é a nossa distância focal, que nada mais é que a posição no eixo X que está situado o foco, beleza? Lembrando que o centro de curvatura é 2 vezes a distância focal, ou seja, o nosso foco, a distância focal, vai ser a metade da distância do centro de curvatura, que às vezes também é chamado de raio de curvatura. Então eu posso analisar com base nas duas situações aí, tá certo? Se eu quiser colocar aqui o centro de curvatura, não tem problema não, eu posso colocar, certo? No lugar do foco. Beleza? Então, essa aqui é a equação dos pontos conjugados. Nas questões ele vai te fornecer os valores, por exemplo, descubra o valor, a posição da imagem. Aí você calcula lá, acha o valor de P'. Se P' for positivo, essa imagem ela é real. Se P' for negativo, a imagem é virtual. Determine a distância do foco, aí você acha a distância focal. Se ela for positiva, o espelho é côncavo. Se ela for negativa, o espelho é convexo. Beleza? Então é para isso que serve o referencial de Gauss. Certinho? Agora, essa é a nossa primeira análise. Nós analisamos o quê? O eixo X. Falta analisarmos o eixo Y, certo? Vamos para isso agora. Antes de continuar, já deixa o like, compartilha com a galera, fortalece demais aqui o canal, beleza? Vamos nessa. Agora nós vamos analisar a parte das ordenadas, né? O eixo Y do referencial de Gauss. Para essa parte, nós também temos uma equação, que é a equação do aumento transversal. Veja, quando nós estudamos, vou colocar aqui Y, não vou nem colocar o espelho, certo? Para esse lado aqui é positivo, para esse lado aqui para cima é positivo. Quando nós analisamos aqui a parte do aumento linear ou do aumento transversal, nós estamos estudando qual a posição do eixo Y, ou seja, qual é o ponto do eixo Y que a extremidade desse objeto ocupa. Então, na verdade, o que é isso aqui? É a altura do objeto, é a altura da imagem, tá certo? Para o objeto, nós representamos esse ponto aqui por O. Vamos supor que a imagem é formada aqui. Para a imagem, nós representamos por I. Como é que vai funcionar aqui o referencial de Gauss para essa situação? Se o sinal de O é o mesmo de I, ou seja, da imagem, certo? Se são iguais, por exemplo, se eu colocar aqui
O2 aqui. Se ela está apontando para baixo, O2 é negativo. E está apontando para baixo, a imagem também é negativa. Então, se o sinal de O é o mesmo de I, a imagem é direita. Direita. Olha, nesse exemplo aqui que eu coloquei, o objeto está de cabeça para baixo. A imagem também é formada de cabeça para baixo. Tá certo? Se a imagem também é formada de cabeça para baixo, significa dizer que ela está na mesma direção das ordenadas aqui do meu objeto. Logo, ela é direita, ela é formada no mesmo referencial do objeto. Agora, se eu pegar e colocar, lembrando que eu não estou levando em consideração o espelho não, que é só para a gente analisar mesmo, tá? Se eu pegar e colocar uma imagem aqui, ó, I2. Nesse caso, se objeto 2, imagem 2, beleza? Se o sinal de O é oposto ao de I, ou seja, é oposto ao sinal da imagem, essa imagem é invertida. Ou seja, está de cabeça para baixo. Beleza? Então, se tem sinais opostos, ela está de cabeça para baixo. Tem uma equação que relaciona esse aumento linear, que é o que diz o quanto o objeto aumentou ou diminuiu, tá certo? Ou melhor, o quanto a imagem aumentou ou diminuiu em relação ao objeto. Essa equação do aumento linear é I sobre O, ou seja, o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Essa equaçãozinha aqui, ó. Quais são os referenciais? Se os dois têm o mesmo sinal, ó, o A é positivo. Se os dois têm sinais opostos, o A é negativo. Beleza? O A positivo indica justamente que a imagem é direita. O A negativo indica que essa imagem ela é invertida. Beleza? Essa equação do aumento linear também pode ser aplicada assim, ó. Menos P' sobre P. Também pode ser aplicada dessa forma, analisando o aumento linear em relação às abscissas, P' e P. Menos P' sobre P. E aí, o que é que o A indica? O A positivo, o A quando ele é positivo, indica que P' e P têm sinais opostos. Tá? E o A positivo indica que P' e P tem mesmo sinal, certo? E aí o que é que significa? P' e P com sinais opostos, imagem virtual. P' e P com o mesmo sinal, imagem real. Tá certinho? Então, galera, com isso nós encerramos a parte da teoria sobre espelhos esféricos, tá certo? No nosso próximo vídeo, vamos fazer alguns exercícios de fixação sobre a parte da reflexão em espelhos esféricos, tanto utilizando a parte analítica, quanto utilizando a parte qualitativa, beleza? Espero que tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima. Valeu!